Glória a Deus. Vamos lá, gente. Vamos trabalhar porque hoje é ceia. Tem muita coisa para a gente repartir hoje. Pode ser? Vamos lá. Pode se sentar, fique à vontade. Esteja em casa porque é assim que eu me sinto toda vez que eu subo nesse altar aqui. Deixa eu agradecer mais uma vez por estar aqui nessa abertura, né? Do ano profético das promessas. Que coisa linda, né? Ano profético das promessas. Mas o que de fato eu suspeito, eu não sei, mas eu suspeito, é uma suspeita que eu tenho, não sei se a igreja concorda comigo, é que o Ministério Haja tenha colocado o meu nome na escala de pregadores da igreja. Só esqueceu de me avisar. Não, só esqueceu de me avisar, não me avisou. Eles me avisam sempre assim, um dia antes, 2 dias antes. Eles já me colocaram na escala, mas assim, deixa eu avisar já na 45 do segundo tempo, é que eles me avisam que eu estava na escala. Mas a verdade é que assim que eu recebi o convite para estar aqui hoje, ardeu no meu coração de uma forma muito intensa um assunto sobre o qual eu tenho falado muito, mas eu tenho falado muito ultimamente. E eu tenho certeza de que vocês ainda vão ouvir muitas palavras que vão te impulsionar. Vocês ainda vão ouvir muitas palavras que vão avivar a tua fé. Mas não foi isso que eu vim fazer aqui hoje. Aliás, dificilmente eu venho fazer isso aqui na igreja. Eu estou aqui hoje para te entregar ferramentas. Eu estou aqui para te dar instrução. Eu estou aqui para te dar respostas da parte de Deus, que podem estar atrapalhando a tua caminhada. Mas antes de repartir com vocês aquilo que eu trouxe no meu coração, eu queria falar algo sobre promessa. Promessa. Isso porque existem algumas verdades sobre promessa que ainda não são muito claras para nós. Ouçam, existem promessas que Deus fez e que vão se cumprir mesmo que a gente não acredite. Existem promessas que Deus fez e que vão se cumprir mesmo que a gente não concorde com elas, porque Deus é soberano. E a Bíblia está recheada dessas promessas soberanas de Deus. São várias, mas eu quero utilizar como exemplo apenas uma delas. Uma dessas promessas soberanas de Deus. E essa promessa foi feita pelo próprio Jesus em Mateus 24:30. Na versão que eu tenho aqui, tem a seguinte redação: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com muita glória. Ou seja, Jesus prometeu que vai voltar e Ele vai voltar. E não importa o que a gente acha, o que a gente pensa, se a gente gosta, se a gente não gosta, não importa. É uma promessa soberana de Deus. Vai acontecer. Mas do outro lado, existe um outro tipo de promessa. E essa é aquela promessa cujo cumprimento está condicionado à nossa fé. São promessas que só vão chegar até nós, que nós só vamos desfrutar depois de nós cumprirmos alguns princípios. Você quer um exemplo? Um exemplo desse é Davi. Davi recebe uma promessa de ser rei. Sim ou não? Quando Samuel vai estar lá e derrama um chifre de azeite na cabeça dele. Mas ele só vai se tornar rei, muitos anos depois. E se você quiser um outro exemplo, eu posso dar um outro exemplo, que é o exemplo do povo hebreu. O povo hebreu recebe a promessa de sair do cativeiro egípcio e que um dia eles conquistariam a terra prometida. Sim ou não? Mas só Josué e Caleb vivem o resultado dessa promessa. Nem todos desfrutaram dessa promessa, porque ela estava condicionada ao cumprimento de alguns princípios. Josué e Caleb cumpriram os princípios e chegaram à terra prometida. E é justamente sobre esse tipo de promessa que eu quero conversar com vocês hoje. E para dar base bíblica a essa nossa conversa, eu quero ler com vocês uma dessas promessas. Está registrada no verso 10, no capítulo 10
do Evangelho de João. E por que eu quero utilizar justamente esse texto? Por que eu escolhi esse texto? Porque ele trata de uma promessa que está condicionada ao cumprimento de princípios. E nesse texto que eu vou ler, Jesus nos faz uma promessa extraordinária, maravilhosa. Pastor, qual? Ele disse que quem o recebesse, receberia junto com ele uma vida abundante. Sendo assim, eu quero conversar com vocês hoje sobre como acessar a vida abundante prometida por Jesus. Posso ouvir um amém? O texto já está ali na tela, eu vou ler com vocês. Não sei se é a mesma versão que eu tenho aqui, eu acho que é a mesma versão. Não, não é a mesma versão. Naquela versão está escrito assim: o ladrão vem apenas para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Na minha versão diz assim: o ladrão vem somente para matar, roubar e destruir, e eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Você pode repetir comigo? Eu vou viver. Não, assim não, gente. Vamos repetir legal. Eu vou viver vida abundante. Glória a Deus. Me permita orar mais uma vez. Nós vamos orar para que isso se consagre, para que isso se confirme, para que isso possa chegar e alcançar a todos nós. Senhor Deus Pai querido, aqui está uma promessa maravilhosa feita pelo Teu Filho, de que nós teríamos nessa terra vida abundante em Jesus. Por isso fala conosco, queremos ouvir a Tua voz. Revela a nós os princípios que nós temos que cumprir para desfrutarmos dessa vida abundante. Nós te daremos toda a honra, glória, louvor e adoração. Assim nós oramos, consagrando o que vai ser feito aqui a Ti no nome santo e poderoso de Jesus. Posso ouvir um amém? Bom, eu gostaria de iniciar essa introdução pensando com vocês em uma pergunta que alguns podem estar se fazendo. Pastor, qual? Se Jesus veio para que pudéssemos desfrutar de uma vida abundante aqui na terra, por que será que muitos cristãos ainda não conseguiram desfrutar dessa vida abundante? Bom, é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Eu creio, sinceramente eu creio, não sei se você crê nisso, mas eu creio que as verdades que são compartilhadas ou que serão compartilhadas hoje podem ser uma resposta de Deus para algumas pessoas que já têm Jesus como Senhor e Salvador, mas que ainda não vivem essa promessa na sua vida. Não viram essa promessa se cumprir na sua vida ainda. Posso ouvir um amém? E para começar a tratar desse assunto, eu gostaria de fazer uma constatação que pode parecer até desnecessária, de tão óbvia que ela é. Alguém fala, mas pastor, precisa falar isso? É óbvio. Ouça, a fartura de bens materiais não é um sinal de que essa pessoa viva uma vida abundante. Posso ouvir um amém? Não, por quê? Porque a pessoa pode ter muito dinheiro e ainda assim não desfrutar de vida abundante. Mas uma coisa eu posso garantir, eu posso afirmar, eu posso assegurar: é impossível desfrutar de uma vida abundante nessa terra se a pessoa vive uma escassez que nunca acaba. Posso ouvir uma misericórdia? Ou seja, o dinheiro não vai garantir vida abundante. Mas vida abundante sem dinheiro não existe. Bom, aqui eu entro na essência daquilo que eu vim repartir com vocês. A primeira verdade sobre a qual eu quero tratar é sobre um tabu que existe na cabeça de muitas pessoas que estão na igreja. Ele precisa desfazer isso. Isso tem atrapalhado muita gente. Porque eu tenho encontrado pessoas que não têm se esforçado para adquirir riquezas, pessoas que não têm se esforçado para prosperar. E por que elas agem assim? Elas têm medo de que, uma vez prósperas, elas possam se tornar escravas do dinheiro. Que o dinheiro pode roubar a espiritualidade delas. Ouça, o que vai nos blindar para que a gente não se torne escravo do dinheiro não é rejeitar o dinheiro, mas simplesmente aprendermos a lidar com o dinheiro. É simples assim. Quem aprender a lidar com o dinheiro não vai se tornar escravo dele. Porque o dinheiro é um péssimo senhor, mas é um excelente escravo. Se você souber dominar sobre ele, ele vai te servir.
Aliás, ninguém vai conseguir desfrutar de vida abundante sem que antes essa pessoa aprenda a lidar com o dinheiro. É uma condição. E eu creio que tenha sido justamente por essa razão que Jesus falou mais sobre como lidar com o dinheiro do que sobre salvação. Se você nunca parou para pensar sobre isso, vá à Bíblia e veja que mais da metade das parábolas que Jesus construiu tratam desse assunto. Ele estava ensinando seus discípulos a lidar com o dinheiro. E não é porque dinheiro seja mais importante do que salvação, não é por isso que Jesus fez isso. Mas sim porque é muito mais difícil ser financeiramente próspero do que ser salvo. Para ser salvo basta crer com o coração e confessar com a boca. Mas ser próspero não é fácil. Bom, dito isso, eu quero refletir com vocês sobre 3 chaves que vão nos dar acesso a essa vida abundante prometida por Jesus. Se eu acionar essas 3 chaves, eu acesso vida abundante. A primeira chave que vai nos dar acesso a essa vida abundante tem a ver com o que está escrito em Provérbios 10:4. Marque aí depois se você quiser ler. Provérbios 10:4 tem uma frase que vai dar base a essa chave, a esse princípio. Diz assim: as mãos preguiçosas empobrecem o homem, porém as mãos diligentes lhe trazem a riqueza. Mas pastor, que chave é essa? Essa chave é o trabalho diligente. Mas nenhuma escassez consegue resistir a 12 horas de trabalho diário. Não tem escassez que resista. Não tem. Mas para que esse trabalho nos permita viver vida abundante, não pode ser qualquer trabalho. E antes que você me julgue mal, essa não é uma opinião minha. Não sou eu que estou dizendo isso. É o texto que revela isso quando ele diz que terá que ser um trabalho diligente. Ou seja, não basta trabalhar duro, não basta que seja um trabalho honesto, para que uma pessoa consiga acessar essa vida abundante. É preciso entendermos que o fato de trabalharmos duro, mesmo que num trabalho lícito, não é garantia absoluta de que a gente vai ser próspero. Porque todos nós conhecemos pessoas que trabalham muito e que mesmo assim ainda não vivem essa promessa. Qual, pastor? De vida abundante. Ouça, esse trabalho diligente e que vai nos dar acesso a essa vida abundante, ele terá que considerar pelo menos 2 aspectos. São fundamentais para que eu possa considerar um trabalho diligente. Esse vai me fazer prosperar. Primeiro aspecto que vamos ter que considerar é que esse trabalho que vai fazer a gente prosperar terá que ser um trabalho que exija de nós o nosso potencial máximo. Tem que ser um trabalho que exija de nós. E perceba que isso não tem a ver com o teu grau de instrução, isso não tem a ver com a escolaridade exigida, mas sim com o quanto esse trabalho te desafia. Tem que ser um trabalho que exija de você que você dê o seu melhor. Isso porque se a pessoa se acomodar numa atividade que lhe transmita segurança, essa pessoa jamais vai se desafiar para melhorar de nível. Essa pessoa jamais vai progredir na vida. Ela vai acabar se acomodando. Ouça o que eu vou afirmar. Viver na zona de conforto é muito cômodo. Só que a zona de conforto paga muito pouco. Nós temos que nos desafiar. Temos que nos desafiar. Só assim a gente progride. Só assim a gente prospera. E mais, é muito importante você avaliar, para você não se frustrar, tá? É muito bom você avaliar se o nível de prosperidade que você tem potencial para atingir, para alcançar, é compatível com a atividade profissional que você está desempenhando. Porque às vezes a pessoa tem um potencial para chegar muito longe, mas ela está numa atividade
que não vai levar ela a esse lugar, a esse nível, não vai. Ou então, se você empreende, se você é empreendedor, você não tem um trabalho de carteira assinada, você empreende, desenvolve alguma coisa, veja se o ramo de negócio em que você atua tem condições de te proporcionar tudo aquilo que você tem potencial para conquistar. E nessa hora, nós vamos ter que conciliar. Isso não é fácil, mas nós vamos precisar conciliar um trabalho que nos dê prazer com um trabalho que nos dê dinheiro. Temos que conciliar isso. Porque a verdade é que trabalhar numa atividade que não dá prazer é horrível. Você tem que ir num lugar trabalhar, sabendo que você vai ficar lá chateado, amargurado, você vai ficar contrariado. E às vezes até dá dinheiro. Mas você não aguenta ficar lá. É um local horrível. Você não tem paz naquele lugar. Mas insistir numa atividade, ouça, insistir numa atividade que dá prazer, mas que não tenha potencial para te levar ao nível de prosperidade que você pode alcançar, também não vale a pena. Não vale a pena ficar num lugar que te dá prazer, mas não te dá dinheiro. Senão o que vai acontecer é que a pessoa vai se matar de tanto trabalhar e não vai alcançar aquele nível de prosperidade que ela tem potencial para alcançar, que ela poderia alcançar. Mas ainda existe um outro aspecto, um segundo aspecto sobre o qual eu quero conversar, ainda sobre trabalho. É que nem toda atividade profissional que tenha potencial para te dar vida abundante, vai de fato te proporcionar vida abundante. A atividade tem potencial, o trabalho tem potencial, mas não necessariamente para você. Não é porque alguém está prosperando em determinada atividade que todo mundo que se dedicar àquela atividade vai prosperar também. E eu vejo muito isso. Não, pastor, agora eu vou me envolver com isso aqui, está dando dinheiro. E eu conheço gente que está ganhando dinheiro com isso. Amém, glória a Deus por isso. Vamos nos alegrar com quem se alegra, porque está dando certo para alguém. Mas não é o fato de estar dando certo para alguém que vai dar certo para todo mundo. Eu vejo muita gente se iludindo nisso. Existe uma razão, ouça, existe uma razão para que seja assim. Sabe por que acontece isso? Porque Deus tem um propósito específico para cada um de nós. Interessante que eu vejo muita gente fazendo uma leitura completamente equivocada daquilo que Deus disse em Romanos 8, 28. Eu vou ler o texto, porque eu vejo muita gente se enrolando aqui. Romanos 8, 28 fala assim: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Você conhece esse texto? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Só que o verso não termina aí. Tem uma vírgula. E o que vem depois da vírgula faz toda a diferença. É o que dá sentido ao que está antes da vírgula. Depois da vírgula está assim: daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que eu posso extrair desse verso? É que a atividade que vai nos proporcionar vida abundante será aquela que estiver alinhada com o propósito de Deus para a nossa vida. Somente essa. Ouça o que eu vou afirmar, meu amado. A pior decisão que um ser humano pode tomar é a de buscar sucesso numa área onde Deus não o colocou. Vai dar ruim. Eu creio que essa resposta você só vai encontrar no mundo espiritual. Porque eu vejo muita assim: mas pastor, como é que eu sei? Então qual é o propósito de Deus para mim? Eu não sei. Essa resposta só vai encontrar no mundo espiritual. Por quê? Para que uma vitória aconteça no mundo real, antes, ela tem que ter sido liberada no mundo espiritual. Primeiro você conquista a tua vitória no céu, para somente depois você desfrutar dessa vitória na terra. É assim que funciona. Pastor, que opinião estranha. Não é minha opinião, não é Bíblia. João 3,27 fala assim: ninguém pode receber coisa alguma
se não for dada a ele do céu. Se eu tivesse que resumir essa chave de vida abundante, eu diria o seguinte: a prosperidade só será alcançada através de um trabalho diligente e em uma atividade que esteja alinhada com o propósito de Deus para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Amém? Mas tem mais, não basta trabalhar só. Segunda chave que vai nos dar acesso a essa vida abundante será desenvolver em nós a sabedoria necessária para lidarmos com aquilo que não é nosso. Eu vou repetir. Nós temos que aprender a lidar com aquilo que não é nosso. Normalmente a gente está muito preocupado em aprender a lidar com aquilo que é nosso. Mas antes de ver como é que antes de Deus ver como é que você está tratando aquilo que é seu, Deus vai querer ver em você aquilo que você está fazendo com aquilo que não é seu. Ouça o que Jesus diz no Evangelho de Lucas, capítulo 16, verso 12. Lucas 16, 12. E se vocês não forem dignos de confiança em relação ao que é dos outros, quem lhes dará o que é de vocês? Tem a ver com o que eu falei, sim ou não? Em outras palavras, o texto está nos revelando é que antes de ter acesso àquilo que já é nosso, ouça, antes de ter acesso àquilo que já saiu do céu para me abençoar, nós vamos ter que mostrar para Deus que nós já aprendemos a lidar com aquilo que não é nosso. E essa segunda chave só vai ser acionada quando a gente começar a tratar com zelo os recursos que não são nossos, como se fossem nossos. E eu te dou alguns exemplos. Ouça, tem gente, eu sei que aqui na igreja não tem não, pastor, está dando do meu lado lá. Tem gente sendo negligente com os negócios do patrão e depois não sabe por que não consegue prosperar. Porque ele não está tratando aquilo que não é dele, como se fosse dele. Tem gente reclamando do salário que o patrão lhe paga, quando já poderia ter seu próprio negócio. E aí não sabe por que não prospera. Ele tem todo o potencial, ele tem toda a qualificação, ele tem condições de empreender, mas quer ficar na zona de conforto. E aí não sabe porque não prospera. Mas existe outro aspecto a ser considerado. Existem recursos que vão chegar às nossas mãos, mas o destino final desses recursos não somos nós. Eles vão passar pelas nossas mãos. Mas pastor, espera aí. Se não sou eu quem vai desfrutar deles, por que esses recursos vieram parar justamente na minha mão, se não é para mim? É para que cada um de nós possa fazer uma autocrítica. É para que cada um de nós possa avaliar como anda o nosso coração. E para me aprofundar nesse aspecto, eu preciso falar um pouco sobre dízimos e um pouco sobre ofertas. Porque esses são recursos que vão passar pelas nossas mãos, mas nós não podemos retê-los, porque eles não são nossos. E qual é o desafio aqui? É que tanto um quanto o outro vão ser feitos com recursos financeiros. Sim ou não? Tanto o dízimo quanto a oferta é feita com dinheiro. Mas só que tanto o dízimo quanto a oferta vão ter que ser feitos com o seu entendimento próprio. Porque os princípios que regem tanto o dízimo quanto as ofertas são completamente diferentes. E eu quero começar falando sobre o dízimo. Ouça, a chave que aciona o princípio do dízimo chama-se fidelidade. A única virtude que Deus exige de nós na hora de dizimar chama-se fidelidade. Só isso. Ou seja, após receber os valores, como resultado do meu trabalho, eu preciso separar os 10% e devolver a Deus numa igreja onde eu congregue, na minha igreja local.
Dízimo é para ser entregue na igreja local. E o livro de Malaquias, a gente usa muito esse texto, capítulo 3, verso 11. Está revelada a recompensa a que farão jus todos aqueles que acionarem esse princípio. Qual é o benefício? É o benefício da proteção. Quando eu sou fiel no dízimo, eu aciono esse princípio da proteção. Pastor, como é que o senhor está fazendo essa interpretação? É porque o texto diz que quando eu sou fiel no dízimo, o próprio Deus repreenderia o devorador na minha vida. Então o que eu estou dizendo é que quando eu sou fiel dizimista, o próprio Deus vai proteger aquilo que eu já conquistei. E será a fidelidade nos dízimos que vai fazer isso. Ou seja, eu dou um exemplo. Você calculou o dízimo, deu 129. E se você for lá e dizimar 129, você demonstrou a sua fidelidade, acionou o princípio e protege o teu patrimônio. E aqui eu preciso fazer uma colocação, que algumas pessoas já me questionaram sobre isso. Mas pastor, me explica um negócio, eu trabalho muito com finanças, eu sou dizimista fiel, eu tenho consciência disso. Mas pastor, eu não consigo romper, não consigo, estou sempre em apuros, em dificuldades, apesar de ser dizimista fiel. Eu preciso explicar isso à igreja. Por que isso acontece? É que a fidelidade nos dízimos me protege para que eu não retroceda. A fidelidade nos dízimos me protege para que eu não perca a condição que eu conquistei. Mas o dízimo não tem poder para me fazer conquistar mais. O dízimo não me eleva para um outro nível. O dízimo só garante aquilo que eu já conquistei. O Senhor vai repreender o devorador e o devorador não devora aquilo que eu não tenho. O devorador só pode devorar aquilo que eu já tenho. Por quê? O que vai fazer você conquistar mais não vai ser o teu dízimo. O que vai fazer você conquistar mais vai ser as tuas ofertas. E é por essa razão que eu preciso tratar do princípio que rege a oferta. Ouça, grave isso. A chave que aciona o princípio da oferta não é a fidelidade. A fidelidade aciona o princípio do dízimo, mas não da oferta. A chave que aciona o princípio da oferta é a generosidade. E esse conceito é tão importante que eu, sinceramente, não posso deixar de falar sobre ele. Ouça, assim como o dízimo protege o que eu já conquistei, para que eu não sofra perdas, para que eu não caia de nível, vão ser as ofertas que vão me elevar para uma outra fase. Somente as ofertas vão me elevar para um novo patamar. E sem generosidade nas ofertas, ninguém muda de nível. Ninguém é promovido por Deus. Ouça o que a Bíblia nos ensina em 2 Coríntios 9,6. Lembre-se, porém, disto: se vocês derem pouco, receberão pouco. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia. Ouça o que completa o verso. O lavrador que planta somente algumas sementes terá uma colheita pequena, mas se plantar muito, colherá muito. Gente, só desenhando. A Bíblia é tão linda, porque ela fala de uma forma tão clara, por isso que eu gosto de versões modernas, porque a gente não tem que ir no dicionário para ver o que significa aquela palavra maluca, eu nunca usei na minha vida. Palavras do cotidiano. Ouça, a única maneira de colher mais, sabe qual é? É semeando mais, é plantando mais. Guarde isso, eu vejo muita gente orando para prosperar, guarde isso. A oração rega a terra, posso ouvir um amém? O jejum aduba a terra, posso ouvir um amém? Mas lá embaixo da terra não houver semente, não vai brotar nada. Não vai brotar nada. Mas o texto de 2 Coríntios 9 ainda diz mais.
no verso 10 fala assim: e Deus, que dá a semente para aquele que planta e pão para alimento, também dará e fará crescer a semente de vocês. E para que não fique dúvida nenhuma, eu quero traduzir o que esse texto está revelando a mim e a você. Deus está dizendo aqui que chegarão às nossas mãos 2 tipos de semente. Semente para comer, ou na linguagem do texto, pão para alimento. E semente para semear, ou na linguagem do texto, semente para o que planta. 2 tipos de semente. Ou seja, Deus está chamando todos os recursos que chegam às nossas mãos de sementes. Mas Ele está dizendo também que essas sementes têm que cumprir 2 propósitos. Pastor, quais são? Algumas sementes poderão ser consumidas e outras sementes deverão ser plantadas. Quantos estão comigo, diga amém. Amém. E aqui surge um grande desafio para todos nós. Isso porque, apesar de chegarem até nós, para serem empregadas em 2 finalidades diferentes, essas sementes não vêm carimbadas. Não está escrito na semente: olha, essa é para semear, tá? Essa você pode comer, não está escrito. Sou eu quem tenho que decidir o que é que eu posso comer e o que eu devo semear, sou eu. Eu tenho que fazer isso. Eu vou ter que separar uma parte para eu poder consumir. E vou ter que separar uma outra parte para eu poder semear. Fazer uma nova colheita. Porque grave isso, aquele que decidir comer todas as suas sementes e não separar algumas sementes para semear, não terá uma nova safra para colher. É simples assim. E aqui aparece um perigo, e esse perigo é enorme, enorme. Eu vejo muitos cristãos errando e errando feio. Pastor, quando? É quando por desconhecimento, é quando por engano, a pessoa troca a chave do dízimo pela chave da oferta. E trocando essas chaves, a gente não aciona o princípio que vai nos fazer prosperar. Essas chaves não podem ser trocadas. Fidelidade é de dízimo, generosidade é de oferta. Porque sabe o que acontece? Nessa hora, quando a gente troca, vai aparecer o dizimista generoso e o ofertante fiel. E nenhum dos dois aciona o princípio. O dizimista generoso é aquele cara que não consegue ser fiel na hora de dizimar. Ele não consegue ser fiel. Um mês ele dizima, outro mês ele não dizima. Mas quando ele dizima, ele quer compensar a sua infidelidade tentando ser generoso. Pastor, não entendi. Ele não dizimou o mês passado. Esse mês ele calculou o dízimo, deu 129. Ele fala, vou dizimar logo 150 logo. Gente, não adianta nada, não funciona, não é assim que o reino se estabelece. E do outro lado, vai aparecer o ofertante fiel. Como é que funciona o ofertante fiel? O ofertante fiel, ele não consegue ser generoso na hora de ofertar. Não consegue ser generoso. Mas ele quer compensar a sua falta de generosidade, trazendo uma oferta qualquer, todas as vezes que vem para o templo. Se eu tivesse que resumir, eu diria o seguinte: o dízimo garante a proteção, mas são as ofertas que darão o crescimento. Posso ouvir um amém? É por isso que um não substitui o outro. Nós temos que ter os dois. Os dois se complementam. Amém, igreja? E eu caminho para o final, entregando a vocês a terceira chave. E essa terceira chave é a chave poderosa que vai nos dar acesso também à vida abundante. Sem uma dessas 3 chaves, a casa cai. Eu preciso das 3. E essa terceira chave tem a ver com o que Jesus disse em Mateus 14, 28. Eu amo esse texto, prego muito sobre ele. Diz assim: pois quem começaria a construção de um edifício, sem primeiro fazer os cálculos e depois verificar se tem dinheiro suficiente para pagar as contas? Ouça, nesse texto,
Jesus está chamando a atenção da igreja para a importância da gente desenvolver em nós a capacidade de administrarmos muito bem a nossa vida financeira. Eu vou voltar ao que eu falei ainda agora. Ouça, depois de Deus ver como a gente trata aquilo que não é nosso, Deus vai querer ver como é que a gente trata aquilo que é nosso. E tem que ser com o mesmo zelo. Ou seja, cada um de nós vai precisar demonstrar se a forma como a gente está administrando aquela parte da receita que fica com a gente está correta. Se a gente está agindo da forma como deveria. E essa terceira chave só vai ser acionada se a pessoa estiver administrando de forma competente. Se a pessoa estiver administrando de forma responsável tudo aquilo que fica com ela. Ouça o que eu vou afirmar. Ninguém vai ser próspero. Ouça, ninguém vai ser próspero devolvendo os 10% que é de Deus e sendo negligente com os 90% que ficam com ela. Não vai. E aqui eu teria, na verdade, muita coisa para compartilhar com vocês, porque foi nesse pilar que eu encontrei as maiores dificuldades na minha vida. Eu sempre trabalhei muito. Procurei ser fiel nos dízimos. Procurei ser generoso nas ofertas. Eu nunca tive dificuldade alguma, mas dificuldade nenhuma para lidar com aquela parte que eu sabia que não era minha. Mas em contrapartida, eu era um péssimo administrador daquela parte que eu precisava administrar. Aquela parte ficava comigo, que cabia a mim cuidar bem, zelar, administrar bem. E eu não fazia isso. E eu não conseguia perceber que agindo da forma como eu vinha agindo, eu jamais conseguiria usufruir dessa vida abundante que Jesus prometeu a mim e prometeu a você. Ouça, a vida abundante que muitos de nós estamos buscando não será alcançada somente quando a gente estiver ganhando mais. Porque eu vejo muita gente se iludindo aqui. Encontra qualquer dificuldade financeira, a primeira coisa que a pessoa pensa é o quê? Eu preciso ganhar mais, é o que a gente pensa. Mas a prosperidade vai vir quando a gente conseguir administrar melhor aquilo que a gente já ganha. Ouça, amado, se você perguntar para mim, pastor, quando é que o senhor se converteu? Não me lembro. Quando é que o senhor foi batizado? Não me lembro. Quando é que o senhor foi ordenado diácono? Não me lembro. Quando é que o senhor foi ordenado pastor? Não me lembro. Mas que dia o senhor falou contigo sobre esse erro que você cometia? Eu me lembro. 17 de março de 2009. Eu assisti um culto pela internet. E Deus falou tão profundamente no meu coração. E eu saí dali com uma espada cravada no meu peito. Sabe aquela espada de 2 gumes? Que separa alma e espírito? Separa juntas e medulas? Eu saí dessa mensagem envergonhado de mim mesmo. Eu assistia sozinho e saí envergonhado de mim mesmo. Porque Deus falou tanto comigo. Deus me mostrou o tamanho da negligência que eu vinha cometendo na administração dos meus 90%. Que eu saí dali e fiz um propósito com Deus. De que, levantando daquela cadeira, eu iria colocar a minha vida financeira em ordem. Eu já estava na igreja há muito tempo. Há quase 15 anos. Mas se não houvesse um negócio naquela época chamado cheque especial, a conta não fechava nem um mês. Não fechava. Trabalhava muito. Dizimista fiel. Ofertante generoso. Mas quando ia chegando lá pelo dia 20, eu falava, se Deus não fizer um milagre, dia 20 a conta não fecha. Queridos, eu aprendi muito naquele dia. E confesso, daquele dia em diante, eu comecei a colocar a nossa vida financeira em ordem. Com menos de 3 meses, eu tinha saldado as nossas dívidas. Com menos de 6 meses, eu comecei a fazer uma reserva. E com menos de 1 ano, Deus me
desafiou a começar a repartir com a igreja aquilo que eu tinha vivido. Mas como a economia doméstica é um assunto muito extenso, muito complexo, eu não tenho como me aprofundar hoje. Mas eu ainda tenho tempo para repartir com vocês uma chave que mudou a minha vida. Quem sabe um dia fazer um seminário de finanças aqui, a gente vai falar muito sobre isso, mas eu quero repartir uma chave. E é um versículo que está na parábola do administrador infiel, de Mateus 25. Isso virou uma chave na minha vida. Ouça o que diz Mateus 25, 23. O Senhor respondeu, muito bom, ou muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, e eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do seu Senhor. O que eu aprendi? Que enquanto nós não provarmos para Deus que nós somos competentes na administração da nossa renda, mesmo que seja muito pequena, nós não vamos receber a autorização no mundo espiritual para acessar um nível de renda maior. Primeiro eu mostro para Deus que eu sei administrar o pouco que eu tenho. E Deus vai dizer para mim assim, não, você é bom, eu percebi que eu posso te confiar mais, porque você conseguiu sobreviver com isso. Eu vejo em você potencial, eu vejo em você condições para administrar mais. Você conseguiu ser fiel no pouco. A gente fala muito que fiel no pouco é ser dizimista no pouco. Não. Ser fiel no pouco é viver uma vida digna com pouco. Administrando bem o pouco a gente ganha. Para que Deus veja em nós potencial, para poder nos confiar mais. Ouça, Deus é o maior interessado em nos fazer prosperar. Deus é o maior interessado em nos ver próspero. Salmo 35, 27 diz que Deus ama a prosperidade dos seus servos. Mas Ele nunca fará isso. Ele nunca nos fará prosperar, quebrando princípios que Ele mesmo estabeleceu. Se para prosperar um filho seu, Deus tiver que quebrar princípios que Ele mesmo estabeleceu, nós vamos ficar sem bênção, porque não vai quebrar. Deus não quebra princípios. E eu concluo aqui, deixando uma revelação poderosa para quem acha que a sua vida financeira está ao caos. Ouça, caos não é ausência de recursos. Caos é ausência de ordem. Quando a gente coloca a vida financeira em ordem, os recursos aparecem. E sabe por que aparecem? Porque Deus olha para a gente e fala assim, pô, esse cara está sendo um bom gestor. Ele se comprometeu em colocar a vida em ordem. Eu posso confiar mais a Ele. Eu posso confiar mais a Ele. Ouça, guarde o seu coração. Quando a gente cumpre princípios, Deus cumpre promessas. E eu deixo uma última informação para você processar quando sair daqui. O que move a mão de Deus em nosso favor não são as nossas necessidades. Se fosse assim, não haveria um necessitado sequer na igreja. O que move a mão de Deus em nosso favor é a nossa obediência aos princípios que Ele estabeleceu. Por isso a dica final que eu deixo é o seguinte: ore mesmo, como se toda a tua prosperidade dependesse de você. E você faz bem em fazer isso. Mas do outro lado, trabalhe, como se toda a tua prosperidade dependesse do teu trabalho. É dessa combinação é que a gente vai conseguir alcançar a prosperidade que a gente merece, que Deus quer que a gente viva, e uma prosperidade prometida por Jesus, quando Ele diz que Ele veio para que tenhamos vida e vida abundante. E eu faço uma afirmação final e prometo entregar o microfone. Para você conseguir colocar em prática tudo aquilo que você ouviu aqui, você vai precisar de muita determinação.
Para colocar em prática tudo que você ouviu aqui, você vai precisar de muito comprometimento. Para colocar em prática tudo que você ouviu aqui, você vai precisar de muita disciplina. Em resumo, eu diria que só vai alcançar esse nível de prosperidade que Deus tem para nós com muita perseverança. O único cuidado nosso é não confundirmos perseverança com teimosia. A gente vê muita gente lutando para conquistar alguma coisa, mas vendo as atitudes que essa pessoa toma, a gente chega à conclusão de que ela é teimosa. Ela não é perseverante. O perseverante é aquele que coloca um alvo e vai fazer o que for necessário para que aquele alvo seja alcançado. Se tiver que mudar a estratégia, ele muda. Se tiver que mudar o planejamento, ele muda. O que ele não muda é o alvo. O alvo ele não muda, porque ele é perseverante. O teimoso, sabe o que ele faz? Ele coloca um alvo. E ele estabelece uma trajetória, um método, uma estratégia. E ele tenta uma vez. E não dá certo. Mas ele fala, eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aí ele tenta de novo. E não dá certo. Mas eu sou brasileiro, não desisto nunca. Aí ele tenta de novo. E não dá certo. Porque ele está tentando chegar a um alvo que ele estabeleceu, usando a mesma estratégia. Ele foi incapaz de pensar numa alternativa. Numa outra maneira. Uma outra estratégia. Você sabe aquela pessoa que vai digitar a senha do banco e fala assim, té. Aí aparece assim, senha inválida. Duvido, quero ver. Tá. Senha inválida. Se digitar de novo, bloqueia. Quero ver. Tá. Senha bloqueada. Vai no caixa e desbloqueia. Esse cara é perseverante ou teimoso? Vamos ficar em pé. Você entendeu o recado de Deus? Eu quero orar com você e por você. Nós temos uma promessa, de que em Jesus nós teremos vida e vida abundante. Que as palavras que você vai ouvir daqui para frente possam te incendiar, para que você não desista das promessas que Deus te fez. Mas que você saia daqui hoje ciente de que algumas coisas você vai precisar mudar. Algumas coisas você vai precisar fazer. Deus vai entrar na nossa vida e fazer o impossível. Mas Ele não vai intervir enquanto a solução estiver no nível do possível. Aquilo que você pode fazer, Deus não vai fazer por você. Deus vai entrar com providência, quando você estiver esgotado todas as suas possibilidades. Quando a sua competência estiver chegado no fim, quando os seus recursos não existirem mais, aí Deus entra com providência. A graça e a misericórdia dele é para que a gente não seja consumido e não para nos fazer prósperos. A prosperidade vem de outro princípio, que não é da graça e nem da misericórdia. O favor de Deus está disponível. Mas nós vamos ter que entender que tem coisas que se nós não fizermos, nós vamos ter muita dificuldade de acessar essa vida abundante que Jesus veio nos conceder. Ele veio nos dar a possibilidade de que, em agindo conforme Ele nos orienta, a gente alcance, atinja, acesse essa vida abundante. Então nós vamos ter que sair daqui hoje pensando, o que é que eu preciso fazer para acessar essa vida abundante? Será que tem a ver com o meu trabalho? Será que tem a ver com aquilo que eu faço com aquilo que não é meu? Ou será que tem a ver com aquilo que eu faço com o que é meu? É para você sair daqui refletindo sobre isso. Para que você, ao sair daqui, trace um plano. Faça uma boa leitura daquilo que você está vivendo e trace uma estratégia para acessar a prosperidade que talvez você não tenha acessado ainda. Eu quero orar por você, para que você saia daqui e Deus fale coisas a você que eu sequer falei,
mas que foram ativadas quando você ouviu o que saiu do altar. Eu não sei como é que está a tua